E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como fazer as suas operações de forma correta. Eu dei uma respirada aqui, pessoal, na entrada porque eu apertei o botão com o meu mousepad e não foi feita a entrada. Eu tive que pegar o mouse e dei aquela respirada aqui para ver se eu ainda estava dentro da oportunidade, tá? Enquanto eu estou fazendo a entrada aqui, você é muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ative o som de notificações. Aqui você vai aprender tudo sobre análise gráfica, para você entender um pouco mais da lógica, um pouco mais da razão, de o porquê de uma entrada, de o porquê de movimentos que te levam a ter o entendimento técnico do porquê de uma entrada, né? Por exemplo, nessa região aqui. Por que que eu faço uma compra nessa região depois de um candle forte como esse? Porque ele tá lá, ó, porque ele está fazendo uma absorção do mercado, né? Eu já falei algumas vezes isso aqui para vocês, quem é aluno sabe. Tecnicamente, o próprio volume me mostra isso. Então o preço chega em região, ó. Preço chega em região de suporte. Essa região de suporte aqui é uma região que para mim, eu não olhei muito o passado lá. Mas, ó, tecnicamente, ela é uma região de 50% de algum movimento lá do passado. Então, logo, se eu vejo padrões trazendo o preço aqui da região de resistência, para quem não sabe, aqui é resistência, todo o preço que está acima do preço atual, por exemplo, o preço está aqui, ó, né? O preço está aqui. Tudo aquilo que resiste o preço acima dele é resistência. Tudo aquilo que suporta o preço abaixo é suporte. Então, tecnicamente falando, está acontecendo uma absorção ali naquela região. Ah, Cadu, isso significa que vai reverter o preço ali, o preço vai sair comprado? Não. Significa que aqui é um movimento que o preço está sendo suportado. Ele pode voltar nessa região de liquidez, fazer rompimento, buscar fundo aqui, ó, como eu falei, ó, sabia que tinha uma região de 100% aqui, ó. Ele pode voltar aqui e buscar fundo naquelas regiões tranquilamente. Então ele pode voltar aqui, buscar fundo, vir buscar fundo, ficar buscando regiões, ou ele pode voltar aqui, romper, continuar subindo. A questão é que aqui, dentro de um contexto gráfico, é uma região fortíssima de entrada. E eu não posso ficar de fora, né? Eu tenho que fazer meu trade. Para você que está chegando agora no canal, eu deixo um e-book, ó, inteiramente grátis para você baixar, para você fazer download. Neste e-book eu trago 16 padrões de velas que eu mais gosto de utilizar, que para mim são os mais importantes. Para baixar é simples, você vai aqui nos canais oficiais, ó, os links oficiais, ou abaixo de cada videoaula, você vai entrar no meu canal do Telegram, lá na mensagem fixada, você entra lá e faz o download, tá bom? Aqui você tem o link do meu canal do Telegram, tem o link do meu WhatsApp para tirar alguma dúvida, tem o link aqui do Instagram para tirar alguma dúvida e tem também o meu Instagram, caso você queira seguir, acompanhar os alunos. Aqui, ó, quando você entra no canal do Telegram, você vê mensagem fixada aqui em cima, tá vendo? Ó, mensagem fixada, você vai clicar, vai abrir dois links. Em um dos dois links você faz o download e baixa o e-book. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como a aula que eu subi ontem à noite. Aqui você vê Geilson batendo meta, seguindo a risca, o gerenciamento. O Wagner aqui, ó, usando o indicador, ó, fazendo um 6-2. Aqui o Marcelo, ó, explicando sua entrada, sentou o dedo, né, Marcelo, quando viu que tudo corroborou no contexto. Aqui, ó, é o Rafael mandando uma sequência. O Rafael é aquele rapaz que eu falei para você que ele deu o testemunho de 4 anos apanhando o mercado. Olha que sequência linda, o Rafael operando pelo celular. Muita gente pergunta, né, se tem como operar pelo celular. Estudar pelo celular, pessoal, o sistema de ensino desenvolvido por mim, inclusive existe um aplicativo onde você assiste as aulas de forma offline para você não gastar com a internet, para você ter uma ideia. Então muitos alunos chegam, estudam
pelo celular, porque existe um sistema próprio para isso dentro do treinamento, e também operam pelo celular, como o Rafael aqui, ó. Muitos fazem isso, ó, batendo meta, fazendo saque, tranquilo, tá? Aulas que eu subo aqui para o canal, ó. Aqui Wagner batendo meta novamente, ó. Patrício, mais uma semana positiva, e assim vai, tá? Então você entra aí, baixa o e-book, acompanha as aulas. Aqui também, ó, tem o meu canal do Instagram, lembrando que o treinamento está com 60% de desconto. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, um direct. O meu Instagram, Cadu Rinaldi, link de extensão, resultados dos alunos, link de aquisição do treinamento Hunter. Tem meu WhatsApp aqui também, caso você tenha alguma dificuldade, queira tirar alguma dúvida sobre isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Gráfico sai dessa região de compra, está chegando numa região de venda aqui, ó. Porém, contudo, todavia, deixa eu dar uma olhada lá no passado, agora já fica, ele precisava mostrar um padrão ali para ter correção. Então, eu vou ficar de fora do Euro GBP, GBP USD. Vamos ver o que o GBP USD tem a nos oferecer, ó. Padrão, formando um padrão aqui, ó, que, pessoal, como eu gosto de movimentos assim. Esse movimento aqui é o movimento que mais dá loss para o pessoal que não tem conhecimento em análise gráfica. É o movimento que mais tira dinheiro do mercado de quem não conhece análise gráfica aqui para opções. Eu cheguei aqui, eu não precisei nem fazer esforço para fazer análise. Eu já sei o que vai acontecer. Por quê, pessoal? Ontem mesmo, eu estava na igreja ontem à noite, pessoal. Domingo à noite, pode ver que muita gente aí eu não respondi ainda, vou responder hoje. Domingo à noite eu estou na igreja, né? Tenho meu momento de proferir minha fé. Só que às vezes vem algumas perguntas assim, acaba me tirando ali do foco ali na igreja e eu acabo tendo que responder. Então tinha um aluno ontem, mandou uma pergunta justamente sobre essa questão do volume, da hierarquia gráfica. Tá lá, pessoal, tá lá, entrada, ó. O que acontece, ó? O que acontece na hierarquia gráfica? Eu sempre falo que quem comanda o gráfico é o contexto. Eu falo isso, falo, refalo, reaplico, falo, contexto gráfico. Ele quem manda. Depois são as definições das regiões. Logo após, eu vejo como a tendência está trabalhando. Tendência está trabalhando. Com essas definições, eu já sei o que eu tenho que fazer no gráfico. Depois eu vou para o quê? Os padrões de vela, corroborando por aquilo que eu estou vendo no gráfico, juntamente com o fluxo, ou o volume do gráfico, como queira. Ou seja, o que tem de gente que toma loss aqui, pessoal, primeiro, por quê? A pessoa vem e só olha isso aqui, ó, padrão de vela e fluxo do mercado. A pessoa vem aqui e fala assim, um martelo é uma região de fundo, olha o tamanho do volume, eu vou comprar, não tem jeito, eu vou comprar. Aí a hora que ele compra, é a hora que ele toma aquele loss lindo. E aí ele não entende, porque ele fala assim, pô, tinha padrão de vela, tinha fluxo do mercado, tinha volume, e eu tomei loss? Por quê? Por que ele toma loss? Porque não tem contexto gráfico de compra, não tem definição de regiões do movimento aqui para compra e não tem tendência a seu favor para que seja feita a compra. Logo, este padrão de vela não é válido, logo esse fluxo de movimento não tem nada a ver com a hierarquia gráfica e ali ele é um movimento demonstrando que há um movimento totalmente contrário daquilo que você está enxergando nessa região aqui, ó. Aí o meu resultado vai ser venda nesses 50% do movimento e não esperando que ele vá buscar 100% do movimento. Entendeu? Cadu, aí vem sempre a pessoa, eu tomo loss direto com isso aqui, ó, porque entrou padrão, entrou força, eu tomo loss. Quando eu falo para vocês que o contexto gráfico é o mais importante, quando eu falo para vocês que entender o contexto gráfico é o mais importante no gráfico para você operar suporte e resistência, para você operar tendência, quer seja o que seja,
é o mais importante, porque sem a causa do movimento, entenda um negócio na sua cabeça, põe um negócio na sua cabeça. A causa do movimento é que vai gerar o efeito do preço. Escrevi errado aqui, mas você entendeu. O que gera o efeito do preço é a causa do movimento. Logo, o preço e seu efeito está ligado naquilo que a causa do movimento fez. O efeito do preço ele vai fazer o movimento de acordo com a causa do movimento. Aqui, pessoal, de acordo com o contexto gráfico, regiões e tendências, ele não tem efeito de continuar movimento. Pelo contrário, ele vai romper região. Mas aí... Cadu, mas eu não aprendi assim. Você aprendeu errado. Quando eu falo para o pessoal que vocês aprenderam análise gráfica de forma errada, muita gente chega para mim e fala assim, eu já fiz curso, já estudei com fulano de tal, fulanos famosos aí, né, tecnicamente falando não, marketicamente, os marqueteiros da vida aí, milhões de seguidores, já estudei com ele, paguei não sei quantos mil num curso lá, o que eu tenho a falar, né? Infelizmente você foi levado pela emoção, ao invés de saber o que realmente aprender no gráfico. Olha só essa entradinha. O gráfico continua subindo. Olha só essa entrada aqui de venda. O gráfico continua descendo. A chave da movimentação do preço na sua entrada está a entender a causa do movimento para o efeito do preço. Porque aí você tem aplicabilidade técnica dentro de um porquê do movimento. Isso você aprende com o contexto gráfico. Aprenda o contexto gráfico e você será consistente no mercado. Aprenda, saiba como operar com o contexto gráfico e você será consistente operando suporte resistência. Você será consistente operando tendência. Aprenda como analisar o gráfico com contexto gráfico e você será consistente. Seja suporte e resistência, seja tendência, não importa. Você vai saber como se comportar diante do gráfico. Pode ter certeza disso. Claro, desde que você realmente aprenda, né? Desde que você realmente se aprofunde, se dedique, busque conhecimento técnico, você vai ver como as coisas vão melhorar a seu favor. Bom, entradinha aqui GBP também deu muito boa. O SDJPY, vamos dar uma olhada aqui, o SDJPY, ó. O SDJPY tem movimento aqui, ó. Tem um movimento aqui, tem um movimento aqui, tem um movimento aqui, tem um movimento aqui. Você percebeu que nessa região tem vários pontos de entrada? Você percebeu aqui ou não? Ó, tem ponto de entrada aqui, ponto de entrada aqui, ponto de entrada aqui, ponto de entrada aqui, que é a máxima da região. Tem ponto de entrada para tudo quanto é lugar aqui nesse gráfico, pessoal. Essa é a dificuldade de um gráfico, ainda mais que ele está fazendo aqui, ó, um triângulo simétrico. Essa é a dificuldade de um movimento como esse. Então, olha só, ele já está voltando daqui de cima, ó, eu nem esperava, eu esperava que ele viesse no mínimo aqui. Mas vamos lá, vamos mudar de ativo, vamos num ativo mais claro, GBPJPY. Ó, o GBPJPY está fazendo aquele padrão lindo, só que para fazer esse padrão lindo ele precisa também ter tecnicamente movimentações que fazem com que ele possa fazer essa movimentação. Ó, tecnicamente fazendo o movimento esperado. Aqui, pessoal, existe um movimento clássico acontecendo dentro de uma lógica de movimento. Agora é o seguinte, ó, ele tem região aqui, tem região aqui, tem região aqui. Ele pode até fazer o movimento de 1, 2, 3 aqui para depois continuar o movimento. Porém, contudo, todavia, dentro de uma estrutura como essa, eu posso pensar assim numa venda direta, tá? Numa venda direta. Cadu, mas e se ele fizer um movimento ali de 1, 2, 3? Se ele fizer um movimento de 1, 2, 3, a gente perde o trade, fica fora do trade e pronto, parte para uma outra análise, tá? Quando você tem
motivos para fazer o trade, pessoal. Eu estou falando justamente da questão da causa do movimento. O que você tem que fazer? Você tem que colocar em prática aquilo que você sabe. Ah, Cadu, existe a chance dele fazer o movimento 1, 2, 3 ali para continuar. Por que que existe? Vou te mostrar. Deixa eu fechar. Tá lá. Perfeito, né? Olha só. Tecnicamente falando, contexto, região, gráfico chega, padrão de vela. Aí você fala assim, pô Cadu, mas olha onde está o fundo. Olha onde está o fundo aqui, ó. O preço rompeu o fundo. Você ainda vai fazer venda? Pessoal, você que estuda comigo, pelo amor de Deus, aprenda que existem regiões. Olha a região aqui, ó. Olha a região que forma o fundo aqui, ó. Conseguiu entender qual que é a região que forma o fundo? Vou marcar de novo que saiu apagado aqui. Olha a região que marca o fundo, ó. Olha a região, estuda a região. O gráfico veio buscar máxima de região, máxima. E aí ele fez padrão. Quando ele faz esse padrão, por que ele poderia fazer 1, 2, 3? Ó, porque esse candle aqui, que é o candle que me dá o aval de fazer a venda, ele não rompe mínima do candle anterior. Se você perceber aqui, ó, ele não rompe mínima do candle anterior. Podendo esse preço chegar até máxima de pavio ou máxima de corpo. Pronto. Então eu já sei que eu tenho que vender dentro do contexto. Opa! Eu já sei, dentro do contexto gráfico que eu fiz análise, que eu tenho que fazer uma venda nessa região. Logo, tem contexto, tem região definida, tem tendência trabalhando a meu favor, tem padrão de vela ocorrendo, tem fluxo de mercado para isso, mas ocorre um risco. Qual é o risco? Dele não ter rompido a mínima do candle anterior. Ele pode muito bem fazer movimento de correção, depois fazer continuidade do movimento. Fazer o famoso que eu falo para vocês, né? O 1, 2, 3 no movimento. Logo, entenda que ele pode fazer esse movimento. Eu tenho toda a técnica da análise gráfica a meu favor aqui para eu continuar o movimento. Quando eu olho no passado, que eu já tinha feito 2 trades positivaços e eu estou indo para o meu terceiro, eu estou dentro da gestão de capital. Então, se eu estou dentro de uma gestão de capital, eu posso correr o risco aqui, mesmo ele fazendo 1, 2, 3. Logo, faço o meu trade tranquilo, dentro desse contexto gráfico que eu falo para vocês, da confiança. O contexto gráfico que vai me ensinar realmente a analisar o gráfico, ele não faz o movimento 1, 2, 3. Ele poderia fazer não por causa do contexto, mas por causa ali da mínima do candle anterior. E aí eu entro e o gráfico continua fazendo um movimento tranquilo, fazendo sua entrada tranquila, ó, e agora querendo lá na máxima do pavio uma frescurinha aqui de correção. Qual é a dificuldade para isso, pessoal? Desde a entrada aqui, ó, em Euro GBP. Qual que é a dificuldade para isso? Desde a entrada em Euro GBP, ó, Euro GBP, compra em região de suporte, dentro do contexto gráfico. Ó, operando região de suporte dentro de contexto gráfico. Operando GBP USD, venda em resistência dentro de contexto gráfico. Percebeu o que está acontecendo com o gráfico? Continua, né? Venda em GBP dentro de contexto gráfico. Essa entrada aqui, pessoal, em GBP JPY, Libra Esterlina com Ien japonês, foi exatamente igual a GBP aqui com dólar americano. A mesma movimentação. O que você tem que entender, pessoal? Vamos lá. Contexto gráfico. Contexto gráfico é a chave da análise. O que é um contexto gráfico? Análise gráfica, vamos lá. Análise gráfica é um conjunto de regras. Ela é aplicável onde? A análise gráfica é aplicável em day trade. O que é day trade? É o meu operacional, é o nosso operacional. Que operacional é esse? Abertura e fechamento da ordem no mesmo dia.
abre e fecha a ordem mesmo dia. Por que eu estou escrevendo assim, pessoal? Porque tem gente que aprende melhor assim. Logo, dentro desse conjunto de regras da análise gráfica, eu possuo técnicas da análise gráfica. Essas técnicas da análise gráfica formam um contexto gráfico, que nada mais é que um passo a passo de como analisar o gráfico. Ou seja, se você aprender o contexto gráfico, você vai aprender o passo a passo de como analisar o gráfico. E eu divido isso em grandes 5 setores do gráfico, onde você vê todo o contexto gráfico, você vê definições de regiões. Ah, mas é só isso, regiões? É só isso ver a tendência? É só isso ver padrão de vela? É só isso. Pessoal, é só isso ver fluxo do mercado, ver volume? É só isso mesmo? Pessoal, para você ter uma ideia no treinamento, para a gente entender esses 5 setores aqui, ó, são 18 módulos ao todo, tá? Isso aqui são grandes 5 setores, onde os setores que a gente trabalha para entender a análise do gráfico de uma forma inteligente, para a gente entender esse contexto e saber o passo a passo de como analisar o gráfico através de um contexto, você necessariamente passa por todos esses setores aqui. Ou seja, se você quiser analisar o gráfico, que é um conjunto de regras, aplicável no day trade, você precisa dominar as técnicas. Ontem mesmo tinha um rapaz querendo entrar no treinamento, comentou comigo aí que entrou num treinamento e não tinha treinamento. Ai, meu Deus do céu, é o que acontece por aí. Ele entrou no treinamento, pagou o treinamento e não tem treinamento. Bom, decepcionado, né? E aí ele queria saber como que funciona tal. E eu, domingão, no meu tempo de descanso, aí dando todo o suporte para uma pessoa que nem aluno é ainda. E aí eu falei, né? Pode ver com os alunos, entra lá no chat. Você que é aluno que está aqui no chat, responde para essa pessoa. Você tem suporte com o Cadu, direto com o Cadu ou não? O Cadu responde suas perguntas ou não? Responde para ele aí no chat, porque tem muita gente que fica nessa indecisão, porque a pessoa se frustra com as pessoas do mercado. E isso acaba banalizando certas coisas. Bom, mas vamos lá. E tem muita gente que quer aprender aula numa aula ao vivo só. Ah, eu quero fazer uma aula ao vivo com você presencial. Pessoal, ninguém aprende. Você precisa entender o conjunto de regras. Você precisa ver quais são as regras aplicáveis. Você precisa entender, definir as regras. Depois você precisa, num passo a passo de como analisar o gráfico, treinar os operacionais, treinar entender contexto, treinar entender região, tentar entender tendência, treinar entender padrão de vela, treinar entender fluxo de mercado. Depois que você tiver altamente treinado com todo esse conjunto de regras, aí é a hora que você começa a aplicar o passo a passo. É a hora que você começa a aplicar o passo a passo. Ou seja, você sai de um ponto de iniciante a um ponto de intermediário para depois chegar no ponto de resultado. Ninguém chega do ponto do resultado direto. Ah, mas eu fiz treinamento com os fulano, eu fiz curso com ciclano. Você vai chegar aqui no treinamento, lamento te falar, mas você vai chegar aqui no treinamento, você vai ter que esquecer tudo aquilo que você aprendeu que você não saiu do lugar. Esquece, esquece. Não vale de nada, tá? Não vale de nada. Quando você entender isso, esquecer o que você aprendeu de errado, você vai estar no meio termo, você vai chegar naquele perde e ganha. Por quê? Porque ainda falta algo a encaixar na análise. Depois que você encaixar a análise, meu amigo ou minha amiga, aí é só alegria. Aí você sabe como analisar mesmo, você sabe o passo a passo, você sabe contexto, e aí é só alegria, os resultados vêm. Mas para isso, existe um processo, pessoal. É um processo. Algumas pessoas têm esse processo mais lento, alguns têm esse processo mais vagaroso, e outros, pelo contrário, voam.
O que você tem que entender é o seguinte: enquanto você não entender esse processo de estudos, onde você tem que ter essas definições de forma pessoal, a entender realmente o que é um contexto gráfico, você não sai do lugar, tá? Você não consegue sair do lugar. Então, caso você queira aprender realmente ser um vitorioso no mercado, o treinamento está aí à disposição. Ele está aí abaixo no link aí para fazer a inscrição. 24 horas por dia a inscrição, você pode entrar a qualquer momento, tem vaga para todo mundo. Eu dou suporte para todo mundo, eu atendo todo mundo e você realmente vai aprender o que é um contexto gráfico. Isso, a bendita chavinha que vocês gostam de falar, vai girar. Ela vai girar. Se você se dedicar a aprender, a aplicar da forma correta, vai girar. A nossa hashtag de hoje, para quem for fazer um comentário, e eu agradeço muito os comentários, é contexto gráfico. Então não esqueça de ativar o sininho de notificação, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar um comentário com a hashtag contexto gráfico, que eu vou entender que você assistiu até o final. Você que realmente quer parar de apanhar do mercado e entender como é que funciona, o link de inscrição no treinamento está aí, fixado, está aí na descrição do vídeo. Você será muito bem-vindo, vai ser um prazer eu transmitir o conhecimento que eu tenho para você e ajudar a você a crescer em conhecimento. Você viu aí os alunos que eu posto, que eu deixo todo dia os resultados, é uma alegria imensa eu ver todos os dias os resultados dos alunos. Aí você vai ser capaz, ó, por exemplo, fazer uma entrada como essa em EuroGBP, uma entrada como essa em GBP-USD, uma entrada como essa em GBP-JPY, e aí 20, 30 minutos do dia com o conhecimento que você adquirir e com a competência que você desenvolver, bater sua meta. E pronto, tá? Dentro, é claro, de todas as regras da análise gráfica. Tá bom, pessoal? Hoje é segunda-feira. Procure aprender, procure saber, procure realmente entender o que é o gráfico, porque assim você vai entender como fazer. Que você tenha uma ótima semana de estudos, uma ótima semana de trades. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!